Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmo Política e hoje eu vou fazer um react do professor de História Ian Neves, né? Vamos ver se o professor de História Ian Neves sabe o que é fascismo. Vamos ter uma aula com ele. Vamos lá, Soberana TV. Só que agora, se tem um momento que você tem que prestar atenção, é esse momento. Agora a gente vai discutir o conteúdo fascista e o que configura um fenômeno fascista. Então vamos lá, gente. A gente tem que começar esse debate fazendo uma diferenciação aqui. A gente precisa evitar uma confusão que é muito explorada pela direita, que é o seguinte: a palavra fascismo pode significar duas coisas diferentes. Então, nós temos o Partido Nacional Fascista Italiano, do Mussolini, fundado em 21, e nós temos o fascismo como um fenômeno político ideológico. Por que eu tô salientando isso logo de cara? É muito comum vocês verem fascistas explorando essa confusão para dizer que não são fascistas, dizendo o fascismo não tinha tal coisa, se referindo ao fascismo italiano. Fascismo é o nome que a gente dá para um fenômeno político ideológico e não para o fenômeno histórico. E é assim que eu vou me referir a esse fenômeno daqui para frente, porque foi o nome que se tornou dominante. O fascismo italiano não foi o primeiro fenômeno fascista, mas foi o primeiro que ganhou uma puta projeção, que ficou gigante. A palavra fascismo se tornou sinônimo desse tipo de fenômeno, beleza? Então, novamente, estamos falando de fenômenos político-ideológicos e não de um evento histórico da Itália, tá? Bem, é uma distinção muito importante que ele fez aqui no começo e eu tenho muitas coisas críticas a falar sobre isso. Primeiro, ele falou que o fenômeno de Mussolini, o fascismo de Mussolini, não foi o primeiro fenômeno fascista europeu que existiu, o que é falso, né? Não houve nenhum outro fenômeno, né, intitulado fascismo com as características que ficou famoso o fascismo. Não, na França não houve um fascismo na direita conservadora católica, não houve um fascismo, né, com Georges Sorel e os sindicalistas, não, isso não foi fascismo, isso foi uma outra coisa, né? Por que eu falo isso? A distinção que o Neves está fazendo, se existe um fascismo genérico, né, esse é o termo utilizado academicamente para esse tipo de debate, se existe um fascismo genérico, né, que se distingue dos experimentos históricos fascistas e que, portanto, pode ser aplicado para vários fenômenos, por exemplo, dos dias de hoje, 80 anos depois da queda dos regimes fascistas, né, que eles chamam europeus. Bem, essa é uma discussão que existe há algumas décadas na academia e, ultimamente, tem se chegado à conclusão de que é injustificável aplicar o termo fascismo para além dos fenômenos históricos mais característicos, ou seja, aqueles que, né, criaram e projetaram as principais características do fascismo. E por que eu faço isso? É agora uma aula de metodologia para vocês. Um termo em ciência política, como todo termo no geral, ele é distinguível por suas características. São as suas características que o fazem, né, ser quem ele é, que dão o seu significado erga omnes, ou seja, contra todos os outros termos. É o seu limite existencial, certo? O fascismo, ele tem algumas características que devem ser analisadas no fenômeno histórico primeiro no qual ele se manifestou, que é o fenômeno de Benito Mussolini. Então, é Benito Mussolini, é o fascismo italiano, que dão as características para o que vem a ser o fascismo, que dão as características de significado para o termo fascismo, e que, portanto, essa é a métrica no qual deve-se fazer uma análise crítica se devemos aplicar o termo fascismo para algum outro fenômeno político. Temos que elencar essas características e analisar se naquele outro fenômeno há um número substancial dessas características para justificar, né, o transplante do termo fascismo. Caso contrário, você vai gerar muita confusão intelectual, como o próprio Neves falou. Isso dá muita confusão. E ele, pelo jeito, vai ampliar essa confusão. Para você evitar a confusão, você tem que estudar as características do fascismo primário e ver se eles são transponíveis para qualquer outro fenômeno. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a essência do fascismo, que está aqui no meu canal, no qual eu falei que o fascismo, ele foi, primeiro, um movimento heterogêneo, sem uma ideologia
consolidada até mais ou menos 1926 até 29, e é ali que começa a surgir a ideologia do fascismo, mas já haviam ideias principais, correntes intelectuais que já mostravam certos traços característicos do fascismo, como o sindicalismo revolucionário, que virou o sindicalismo nacional, certa filosofia idealista, notadamente por filósofos como Giovanni Gentili e Hugo Espírito, e um nacionalismo mais orgânico nas figuras, por exemplo, de Alfredo Rocco. Essas três vertentes vão depois se unir na confecção da doutrina do fascismo e nas tentativas de implementações do corporativismo dos anos 30, certo? Então, essas são características essenciais para se justificar chamar algo de fascismo. Você tem que analisar se o fenômeno, se um dado fenômeno histórico e político, ele tem uma relevante tradição sindicalista, notadamente sindicalista nacional, corporativista, né, de corporação de sindicatos, né, de corpus político, fundamentado numa filosofia neo-hegeliana idealista, como a de Giovanni Gentili, que cria uma concepção de Estado ético para justificar o corporativismo, o sistema corporativo, e o nacionalismo orgânico, que dão as bases territoriais da jurisdição do Estado fascista. Essas são características essenciais e imprescindíveis para se caracterizar algo como fascismo. Se você for chamar algo de fascismo sem que esse algo tenha alguma dessas características, você está diluindo o significado de um termo que tem uma raiz e características históricas muito bem definidas, já na bibliografia historiográfica há mais de 70 anos, certo? Então, se você quiser chamar o nacional-socialismo alemão de Adolf Hitler de fascismo, você tem que ver se esse fenômeno político tem essas três características que eu mencionei. A mesma coisa para o Salazar, a mesma coisa para o Franco, Pinochet, Bolsonaro, etc. Quem você achar fascista. Se eles não tiverem essas características, é muito injustificado você chamar esses fenômenos de fascista, logo você tem que cunhar outros nomes para esses fenômenos, ou fazer uma árvore, né, tipologia, onde cada fenômeno se enquadra, se eles são de famílias, né, de dados fenômenos, nomes mais abrangentes, que possam incluí-los, sem realmente chamá-los tudo da mesma coisa. É assim que cientistas políticos e historiadores profissionais tratam esses fenômenos, certo? E o Ian Neves, eu já vou aqui prever o que ele vai fazer. Por que ele está fazendo essa distinção? Porque ele quer ignorar o fenômeno histórico concreto que dá as características de fascismo para o fenômeno, para poder se utilizar desse termo para os seus fins de luta revolucionária. É engraçado, mas um historiador quer ignorar a historicidade, o material histórico do fenômeno para poder aplicar apenas o termo para seus inimigos no momento atual, para fins de luta revolucionária. Certo? Eu acho que é isso que ele vai fazer. Ele vai apenas ampliar a confusão que ele aqui criticou. Na verdade, não é a direita que se usa dessa confusão para dizer que não é fascista. Na verdade, a direita faz isso porque ela não é fascista. Porque não há características dessas que eu falei na direita atual. Eles estão muito mais certos em dizer que não são fascistas com base no material histórico, na historicidade. Eles estão sendo muito mais historiadores do que o Ian Neves aqui, né? Mas o Ian Neves, ele quer ignorar esse material histórico para poder rotular seus inimigos no momento atual de fascista para os fins da sua luta revolucionária. É irônico, né? Um historiador fazer isso, mas vamos ver. Eu acho que ele vai fazer isso, mas vamos ver o vídeo aqui. Dito isso, não existe uma definição única, encerrada, unânime, redondinha de fascismo. Realmente não tem. Há muita briga na academia sobre isso também. Eu acho que a melhor definição para começarmos o fascismo que dá essas características são aquelas que eu falei do vídeo que eu já indiquei, que é uma tentativa de síntese de sindicalismo revolucionário que virou o sindicalismo nacional, que depois vira o corporativismo, com
a filosofia idealista de Giovanni Gentili, da tradição idealística italiana, e o nacionalismo orgânico da nação proletária de Corradino e Rocco. Tá? Eu acho que essa é a melhor definição, que dá uma operacionalização do termo baseado nas suas características históricas. Né? Eu acho que isso é um bom ponto de partida para você julgar, dentro da metodologia da ciência política, quais são os outros fenômenos fascistas. Tá? Não existe. O que eu preciso fazer aqui é deixar muito claro para vocês qual a definição que eu vou usar. Eu não posso tratar um termo tão importante para minha análise aqui como sendo apodítico, ou seja, autoexplicativo. Fascismo? Fascismo é quando é fascismo. Todo mundo sabe o que é. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler uma citação muito longa agora, mas muito necessária, tá? Então vem comigo e, por favor, se vocês puderem, prestem atenção. Vamos lá. Fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Tá, era esperado, né? Um comunista vai usar a definição soviética dos anos 30, eu acho que foi feita em 33. Não me lembro agora se no 7º congresso do Comintern, mas foi lá no começo dos anos 30, em 1933. Vamos destrinchar um pouco essa definição aqui. Fascismo é a ditadura terrorista aberta, né, dos elementos mais reacionários, chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Primeiro ponto que nós temos que fazer aqui. Todos esses, ditadura terrorista, reacionário, chauvinista, imperialista, são elementos de uma única entidade, de um único sujeito nessa frase, o capital financeiro. Então, a definição que o Ian Neves quer nos trazer aqui é que o sujeito do fascismo, que dá a sua característica de fascismo, é o capital financeiro. O Ian Neves tem que definir o que se constitui o capital financeiro. O capital financeiro, não existe realmente o capital financeiro como uma abstração, né, metafísica, assim, né? Não. O que existe são grupos de bancos, são bancos privados e bancos estatais, cooperativas de crédito, ou agiotas, né, se você for contar isso como capital financeiro. Mas existem pessoas que se constituem em sociedades, né, jurídicas chamadas bancos, cooperativas e tal. Então o Ian Neves tem que apontar, né, quem é esse sujeito capital financeiro. É o Santander, é a Caixa Econômica aqui no Brasil ou lá na Itália? Agora ele tem que ir lá na Itália e apontar, quais eram os bancos? Era a Banca de Florença? Né, quais são os bancos? Qual é o capital financeiro ali, né? O que essas pessoas do capital financeiro, e quem são essas pessoas? Quem são os CEOs dos bancos, os nomes deles, né? Como eles incorporaram esses elementos reacionários, chauvinistas e imperialistas, né? Ele tem que fazer isso. Porque, novamente, ele não vai fazer isso porque é muito histórico isso aí, né? Ele é um historiador, afinal de contas, ele não vai fazer isso. Mas é muito histórico, e o Ian Neves, ele quer só ignorar essas dificuldades metodológicas muito importantes e críticas para poder apenas falar suas abstrações. Capital financeiro, ponto. Aí ele aponta, tem o capital financeiro do Brasil. Quem é Ian Neves? Sei lá, o Santander. E capital financeiro na Alemanha, quem é Ian Neves? Não sei. Capital financeiro. Então, capital financeiro é essa abstração, essa palavra comum que pode ser usada para, né, identificar vários momentos históricos que ele quer aplicar o termo fascismo. Elementos mais reacionários. Obviamente ele está se referindo ao anticomunismo, porque tudo que vai contra a luta revolucionária do Ian Neves é chamado de reacionário. Então ele pode incluir aí tudo que ele quiser, tudo que ele não gostar, porque é reacionário. Eu não gosto de você, logo você é contra a minha luta revolucionária, logo você é reacionário, e você fechou mais uma caixinha no check de ser fascista. O que não é uma metodologia saudável de se usar, no mínimo, né? É que chauvinistas, esse chauvinismo, provavelmente, ele deve falar que tem a ver com um falso nacionalismo, né?
Mas não é bem essa a origem do termo. O chauvinismo, como utilizado aqui nessa definição de fascismo, é um termo que vem de Vladimir Lenin. Um pouco de contexto, isso aqui é importante vocês saberem. Quando eclode a Primeira Guerra Mundial, o movimento socialista internacional, a Segunda Internacional, ela é fragmentada. Partes da esquerda, no geral, começam a defender que seus países deveriam entrar na guerra, né, e participar da luta, né, guerra contra os outros países. Parte da esquerda se mantém neutra e parte da esquerda se fala, pauta-se no pacifismo absoluto. Por exemplo, Vladimir Lenin e os bolcheviques, eles mantêm a pauta da neutralidade absoluta. Eles não querem entrar na guerra, não aceitam a entrada de nenhum movimento esquerdista na guerra, porque é uma guerra imperialista, é uma guerra de burguesia, segundo ele, né? E dever-se, nesse Estado, se utilizar da guerra para destruir as burguesias nacionais. Essa é a visão standard, digamos assim, de Vladimir Lenin, dos bolcheviques. Mas houve uma parte da esquerda, muito notadamente os sindicalistas italianos, que optaram por defender a entrada da Itália na guerra. E isso não é algo especificamente da Segunda Guerra Mundial, né? Isso já vinha acontecendo, na verdade, desde a Guerra Ítalo-Turca, em 1911, quando os sindicalistas começam a defender que a guerra pode ser um playground de ensino para as capacidades de luta da classe revolucionária para depois fazer a revolução. E depois eles vão desenvolver a ideia de que a nacionalidade é uma importante característica da classe revolucionária, né? Mas isso para Vladimir Lenin é uma grande heresia, é uma grande traição. Então Lenin, ele pega todo esse escopo da esquerda europeia na época, que é ele, os bolcheviques, né, os mencheviques, os sociais-democratas, os anarquistas, os sindicalistas, né? Ele exclui nessa sua nova tipologia a direita tradicional, conservadora, né, católica, né? Essa clássica direita fica de fora, pegando só o lado esquerdo europeu, e ele começa a dividir essa esquerda em várias facções. A facção dele, né, a do neutralismo absoluto na guerra, é a facção revolucionária por definição, segundo ele, né? Tem o centro, que são os indecisos, e tem a direita do espectro esquerdo europeu, que ele chama de chauvinistas. E quem ele coloca lá? Notadamente, além de outros grupos, notadamente o sindicalismo italiano. Porque o sindicalismo italiano, ele defendeu a entrada da Itália na guerra para os fins de revolução nacional. Mas para Vladimir Lenin, isso é uma traição dos fundamentos, né, marxistas, leninistas e tal. É daí que vem a tradição de colocar o termo chauvinista no fascismo, porque o sindicalismo, né, depois ele vai ser uma parte substancial, uma característica fundamental do corporativismo do Estado fascista. Mas então veja que começa aí a tradição de chamar o fascismo de chauvinista, mas também começa aí a tradição de chamar o fascismo de direita, ou de ser algo do polo da direita. Porque Lenin os colocou à direita, mas lembrem-se, à direita no espectro esquerdista europeu. O fascismo ele não se coliga com a direita tradicional. Embora ele tenha tido elementos, né, católicos e monárquicos na sua substância, mas que foram marginais no movimento e principalmente no regime, certo? Mas, no geral, o idealismo, o sindicalismo e o nacionalismo orgânico lá, eles não se consubstanciam tão perfeitamente com uma tradição direitista clássica. Eles têm elementos muito revolucionários. O próprio sindicalismo sempre se disse revolucionário, sempre se disse socialista, e a própria filosofia de Giovanni Gentili também não se coaduna com aspectos clássicos da direita clássica, né? Porque ele foi profundamente influenciado por Marx, como esse vídeo aqui que eu fiz no meu canal. Ele foi muito influenciado por Marx, que ele usou o Marx para, né, desenvolver o seu humanismo do trabalho, que é uma das justificativas para o sistema corporativo fascista, certo? E é um tipo de idealismo revolucionário, que muda
revolucionar a relação do Estado com a classe trabalhadora, elevando o trabalho e a classe trabalhadora para um novo patamar ético de importância na comunidade nacional, certo? Mas é aí, então, que nasce essa ideia do chauvinismo. É uma nova tipologia de Vladimir Lenin dentro do espectro esquerdista europeu durante a Primeira Guerra Mundial, que depois vai ser adotado, né, por Stalin, que vai virar tipo, a definição de fascismo que é usado até hoje pelos nossos comunistas brasileiros. Mas foi uma diferenciação dentro do espectro esquerdista europeu, jogando o sindicalismo para a direita do espectro esquerda europeu. Gente, se vocês quiserem uma definição rápida para dar para um liberal, fascismo é a ditadura terrorista aberta. Eu sou um liberal, ele está me dando a definição, olha só. Dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. O fascismo tenta assegurar uma base maciça para o capital monopolista entre a pequena burguesia, atraindo o campesinato, os artesãos, funcionários de escritórios, servidores civis, que foram retirados do seu curso normal de vida e particularmente aos elementos marginais nas grandes cidades, também tentando penetrar na classe trabalhadora. Não é tentando penetrar na classe trabalhadora, houve a penetração, né? Mas o marxista não pode admitir isso, que o movimento fascista, lá em 1919 até 1922 ali, quando era um movimento na luta pelo poder, ele angariou considerável apoio da classe trabalhadora, porque, novamente, a classe trabalhadora nunca foi, e nunca foi, né, monopólio, nunca foi animal de estimação, né, dos comunistas, embora eles se dizem, né, os pastores da classe trabalhadora, mas nunca foi verdade isso, nunca aconteceu. A verdade é que houve o biênio rosso, né, aqueles 2 anos de greves que o movimento comunista, do recém-fundado Partido Comunista e o Partido Socialista fizeram greves gerais na Itália, causaram um certo caos, e por causa disso eles conseguiram alienar parte considerável da própria classe trabalhadora para os braços do fascismo. E mais um elemento, uma parte muito grande da classe trabalhadora apoiou o fascismo porque eles viam os comunistas como antinacionais, porque eles se diziam internacionalistas, certo? E a classe trabalhadora não era apenas classe trabalhadora, eles eram italianos, eles eram indivíduos italianos, que tinham a cultura italiana, falavam o italiano, tinham um apreço pela Itália, pela sua terra, pelas suas tradições, além de ser classe trabalhadora, certo? E eles viam que os comunistas, por se dizerem internacionalistas e por causa da recém-fundada União Soviética, eles tinham medo de que os comunistas fossem alienar a soberania da Itália e torná-la, deixá-la um puxadinho da União Soviética. Isso foi um dos grandes motivos que jogou parte considerável da classe trabalhadora para o fascismo, né? Não houve apenas uma tentativa de penetração, houve apoio mesmo. O crescimento do fascismo e sua tomada de poder na Alemanha e em diversos outros países significa que a crise revolucionária e a indignação das massas contra o domínio do capital está crescendo. A crise da Itália na época que levou ao fascismo não foi uma crise contra o domínio do capital, na verdade, né? Não. Foi uma crise oriunda da falha do governo parlamentar da época, né, que era da tradição do Giolitti, mas que tinha lá o Antônio Salandra, o Paolo Bocelli, né, que depois volta o Giolitti. E muita gente, né, estava insatisfeito com a condução da Itália na guerra, porque embora a Itália estivesse no campo dos vencedores, foi uma vitória de Pirro, uma vitória que não deu grandes frutos para a Itália. Entrou um cisco no meu olho aqui. Então ela era uma nação vencedora, mas perdedora, que teve muitos ônus, muitos custos em vidas humanas, em capital, em dinheiro, em investimento e tal, para poucos ganhos efetivos. Né? Ele continuava a ser uma nação de segunda classe, né? Ainda não havia se elevado ao papel de potência, e era uma nação vitoriosa, negligenciada pelos outros vencedores.
Isso muita gente colocou a culpa no governo parlamentar de Giolitti, e até mesmo muitos capitalistas. Também alguns tiveram relativos perdas durante a época de guerra, colocaram culpas no sistema parlamentar. Então, não porque ele é marxista, ele tem que, né, olha, de novo, um motivo porque ele nega a historicidade do fenômeno é porque tem essas pequenas contradições ali que não funcionam muito bem, né, para os fins que ele quer avançar, que é a luta revolucionária. Então ele tem que falar que é contra. Vamos esquecer, gente, esqueçam o que aconteceu na história, tá? Esqueçam realmente o que os fascistas fizeram. O fascismo é aquela ideia que eu estou te falando do capital financeiro, do burguesia, né? É isso aí, gente. Não precisa estudar história, esquece, não precisa estudar história, relaxa. Você vê porque ele faz isso, porque há contradições na história, no fenômeno fascismo real, que não condizem com a definição que é a mais propícia para avançar os fins revolucionários do nosso comunista aqui. Que os capitalistas não conseguem mais manter a sua ditadura através dos velhos métodos de parlamentarismo e da democracia burguesa em geral. Ele acha que o governo parlamentar é uma ditadura do capital porque ele é comunista, né? Mas o governo parlamentar, ele, até mesmo na Itália, ele era utilizado por segmentos, né, da indústria para se beneficiar, sim, assim como grandes sindicalistas e revolucionários, como, né, o Enrico Ferri, também, né, se utilizavam do parlamentarismo, né, para avançar os seus ganhos dentro da comunidade socialista, né? Eles se tornavam políticos, ganhavam influência no sistema parlamentar e ganhavam influência em poder para, né, seus fins socialistas, né? Não era uma coisa exclusivamente, né, do capital e tal. Que, além disso, os métodos do parlamentarismo e da democracia burguesa em geral estão se tornando um obstáculo aos capitalistas, tanto na política nacional, abre parênteses, a luta contra o proletariado, fecha parênteses, quanto na política externa, abre parênteses, guerra pela partilha imperialista do mundo. Os métodos do parlamentarismo ali não foram obstáculos para essa abstração maléfica capitalista, assim, né? Não. Foi uma insatisfação generalizada de todo o povo italiano com as falhas do sistema parlamentar e dos representantes parlamentares na condução da guerra, certo? Não era algo, porque só os capitalistas estavam satisfeitos, não sei o que, não. Tinha muita gente da classe trabalhadora proletária que também estava insatisfeita com a condução da guerra do governo parlamentar. Fecha parênteses. Que tendo isso em vista, o capital é compelido a passar para uma ditadura terrorista aberta dentro do país e ao chauvinismo irrestrito na política externa, o que representa uma preparação direta para guerras imperialistas. Nascido no útero da democracia burguesa, o fascismo nos olhos dos capitalistas. Como é que nasce no útero da democracia burguesa se o movimento fascista ele nasceu com o Benito Mussolini sendo um socialista nacional, com os sindicalistas, né, que se diziam antiparlamentaristas? Como que esse movimento nasce no útero da democracia burguesa se o movimento fascista nasceu para ser contra a democracia e o parlamentarismo burguês? De novo, se você essa definição só funciona se você ignorar o que os próprios fascistas fizeram e diziam que faziam, certo? É por isso que ele não quer ver a historicidade do fenômeno, porque não condiz com isso. É uma forma de salvar o capitalismo do colapso. O fascismo, ele não, para a visão comunista, ele acha que tudo que impeça a revolução está salvando o capitalismo. É uma mentalidade bem copy-paste, assim, né? Ele só consegue ver o mundo nessa dialeticidade bem básica e infantil, assim, né? Alguém me impediu de fazer revolução, logo ele está automaticamente associado ao capitalismo. Não, ele ignora, porque ele é um comunista, ele não consegue pensar fora desses quadros limitados dele. Ele não consegue conceber que existam outros movimentos que são anticomunistas e que não têm nenhum apreço pelo capitalismo, pela economia de mercado, pelo parlamentarismo, pela democracia, né? É possível você ser um movimento anticomunista e também não tem nenhum apreço pelo capitalismo, pelos capitalistas. Tanto que o regime fascista dos anos 30
se desenvolveu num corporativismo bem antagônico aos interesses do capitalismo e tentou engolir os capitalistas, embora não tenha sido bem sucedido, mas ele tentou controlar e engolir os capitalistas. Isso já é algo congênito ao fascismo, já é algo que existe dentro das suas ideias que se desenvolveram e desembocaram no corporativismo, já era algo prefigurado. E os capitalistas, eles tiveram que fazer a escolha entre apoiar um socialista nacional como um Benito Mussolini, que tinha o apoio de sindicalistas, e os capitalistas sabiam que esse pessoal não era pró-capitalista, ou porque eles achavam que era um mal menor frente ao que os comunistas iriam fazer. Eles estavam certos nesse sentido, não é mesmo? Eles conseguiram preservar a sua propriedade durante os anos do regime fascista, mas tiveram que fazer isso às duras custas de uma luta dentro do sistema corporativo contra o movimento fascista. Eles tiveram que escolher entre as duas ideologias anticapitalistas quais delas eles teriam mais chances de manter os seus interesses vivos, certo? E eles acertaram estrategicamente falando, né? Mas isso não significa que o fascismo ele era pró-capitalista. Apenas serve para enganar e desarmar os trabalhadores que a social-democracia nega a fascistização da democracia burguesa e delineia um contraste de princípio entre países democráticos e países de ditadura fascista. Por outro lado, a ditadura fascista não é um estágio inevitável da ditadura da burguesia em todos os países. A possibilidade de evitá-lo. Aí, como os comunistas têm síndrome de, né, que chamam daquela pessoa que sempre se vê o centro do universo, né? É sempre eles que vão salvar a história, é sempre eles que vão salvar, né, o mundo e a sociedade da ditadura e da ditadura maléfica, do fascismo, do capital. Eles têm essa síndrome de importância, eles têm um alto, né, assim, autoestima, né? Somente eles vão salvar a classe trabalhadora, eles são representantes enviados da providência histórica, do materialismo histórico, assim. Essa síndrome meio... Não cresceram ainda muito dessa época de se achar o centro do universo, né? Depende das forças de luta do proletariado, que estão paralisadas pela influência desintegradora da social-democracia mais que qualquer outra coisa. Da onde é esse texto? Extratos das teses da 13ª plenária sobre fascismo, o perigo da guerra e as tarefas dos partidos comunistas, dezembro de 33. Isso aqui... 33, acertei então, né? Aí você vê, que curioso, o Ian Neves é um historiador, e ele está usando uma definição de 1933, quando Hitler tinha acabado de chegar ao poder, onde ele não havia feito a sua sincronização, onde ele mal havia começado as obras públicas, certo? E ao mesmo tempo, é quando o corporativismo fascista começa a se desenvolver de maneira mais pesada, certo? Ian Neves, já se passaram 80 anos desde que acabou o fascismo, desde os anos 30 e tal, né? Há uma historiografia muito bem completa produzida em 80 anos, que tem material muito mais relevante e atualizado do que essa sua definição de 1933. Tem livros recentes que têm acesso a muito mais documentos, há muitos mais documentos primários, teoréticos, quanto cartas, relatos, entrevistas de pessoas envolvidas no fenômeno fascista, que dão uma visão muito mais completa e fidedigna do que realmente foi, do que essa definição de 80 anos de pessoas que não tinham acesso a todos os documentos que nós temos hoje em dia. Então, se você é um historiador, embora você não goste de olhar a historicidade das coisas, você tem que estudar o status questiones, o estado da questão no debate sobre o fascismo. É engraçado que os marxistas, eles são um grupinho, né? Dentro da historiografia do fascismo, há todo um debate rolando, né, na Europa, principalmente na Itália, assim, né? De gente muito importante, muito graúda. E tem lá os comunistas no cantinho. E ninguém liga para eles, assim, sabe? A historiografia do fascismo meio que ignora, tipo, os comunistas há décadas. Porque eles não se atualizam. Eles não
não conseguem empreender novas pesquisas, eles sempre estão falando a mesma coisa desde 1930. Capital financeiro, ditadura burguesa, chauvinismo, não sei o quê. São categorias que já foram superadas pela historiografia, né? Então eles ficam no seu cantinho ignorado lá, fazendo produção para eles mesmos, enquanto o resto do pessoal da academia vai se especializando e vai trazendo mais informação e conhecimento sobre os fenômenos históricos. E tem até um livro aqui, eu acho que, deixa eu ver se eu acho aqui, do Mascaro, aqui. Esse aqui, né, é da Boitempo, que eu acho que ele deve gostar desse livro, que tem uma definição, o Mascaro ele fala uma coisa curiosa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, qual página que era? Acho que é 23. Aqui. Olha só o que o Mascaro, que é doutor em Direito pela USP, é isso que ele fala. Esse livro aqui é sobre o Pushakanes, né, que era um jurista soviético que foi recompensado sendo morto pelo próprio chefe dele, né? Ser comunista é isso. Os textos de Pushakanes sobre o fascismo são, destacadamente, para alguns de seus ângulos temáticos, a mais importante reflexão marxista sobre o tema. Pushakanes também escreveu essas reflexões nos anos 30. Então parece que as reflexões mais importantes marxistas sobre o fascismo estão congeladas no tempo. Elas não evoluem. Elas não se utilizam das novas informações, da abundante informação que nós temos sobre o fascismo, né? Disponível em documentos que estão saindo, sendo descobertos ainda, né? Não, eles estão congelados no tempo porque, para fins de luta revolucionária, é só isso que importa. Né? Você não precisa de historicidade, você não precisa de estudo, é só você falar esses jargões, né? Ignorar a historicidade do fenômeno que nem o Ian Neves está fazendo e jogar o termo para os seus inimigos do momento para justificar essa luta revolucionária. Então, Ian Neves, vamos te atualizar, tá, cara? Você tem aí uns bons 70 anos de historiografia para fazer leitura, tá? Isso aí já é obsoleto. Vamos estudar o que gente especializada vem estudando há 70 anos, né? Se atualize no debate, por favor. É uma plenária da Internacional Comunista. Os membros da Internacional Comunista se reuniram, fizeram uma plenária para debater o fenômeno do fascismo e o perigo que ele apresentava, principalmente para o movimento trabalhador. Para mim, gente, essa definição de 1933 é perfeita. E ela é tão perfeita que ela fala assim, ó, representa uma preparação direta para guerras imperialistas. O que aconteceu na mesma década? Por que não aconteceu na mesma década, então, de 20, quando o fascismo italiano chegou ao poder? Mas não, foi na outra década, né, quando o nacionalsocialismo, que não é fascismo, chegou ao poder. E mesmo assim, é tão perfeita essa definição que esqueceu de dizer para o Mussolini que ia ter guerra, né? Tem cartas lá dos idos de 39 e 38, no qual Mussolini ele pede para Hitler relaxar e parar de fazer suas anexações, porque ele não está preparado para a guerra. E Mussolini não tinha noção que Hitler iria começar a guerra. Ele foi pego de surpresa. Né? Então temos aí um fascista que praticamente não sabia a definição do fascismo a ponto de prever que ia haver uma guerra, né? Só a sapiência soviética, pelo jeito, sabia, né? E a guerra também foi tão prevista, foi tão, né, óbvia, porque essa definição é tão perfeita, que o próprio Joseph Stalin foi pego de surpresa quando Hitler invadiu a Rússia, na Operação Barbarossa, no qual ele se cagou todo. Ele ficou 2 ou 3 dias, eu acho, preso na sua Dacia, ele se trancou lá com um colapso mental. E quando ele saiu de lá, ele viu que ele não estava nem um pouco preparado para o esforço de guerra. Porque se era tão óbvia essa definição tão perfeita, por que ele não estava preparado para o esforço de guerra? Por que ele teve que mandar pessoas, milhões de soldados soviéticos, segurar como bucha de canhão, morrendo a invasão nacional-socialista da Rússia? Ele teve que fazer tudo aos trancos, né? Fazer tudo com pressa, fazer um monte de tanques às pressas, porque ele não estava preparado. Se ele não estava preparado, como é que ele não estava preparado se ele sabia que ia acontecer a guerra por causa dessa definição? E é disso que a gente fala quando a gente sempre salienta que os comunistas, os soviéticos, sabiam que ia acontecer uma guerra. Então, sabiam tanto, só são burros que não se prepararam, né? Em consideração
todos esses elementos no nosso debate daqui pra frente. E aí eu levantei alguns pontos basilares aqui que a gente tem que lembrar. Então vamos lá. O fascismo é um fenômeno político-ideológico, não é um fenômeno histórico, é um fenômeno político-ideológico. Já critiquei essa parte, né? O fascismo é de massas, sempre. O fascismo é conservador. De massas, sim, como a maioria dos movimentos políticos da modernidade é de massa, assim como o próprio comunismo tenta ser de massas, né? Na massa da classe trabalhadora. Conservador, em que sentido? Bem, não dá para saber porque é o conservador da definição particularíssima de um comunista. Conservador é aquilo que é reacionário, é tudo que ele é contra, na verdade, né? Se formos ver o movimento fascista histórico, né, ele não foi conservador na sua intenção, ele foi profundamente modernista e teve aspectos muito progressistas, como eu fiz um vídeo sobre as mulheres no fascismo, sobre o fascismo aqui no meu canal, que eles tiveram leis muito progressistas de proteção à mulher, à maternidade, ao trabalho da mulher. Eles incentivavam a mulher a trabalhar, né, para ser aquela mulher fascista contra aquela mulher burguesinha dona de casa, certo? E fizeram toda uma rede de proteção estatal previdenciária para a classe trabalhadora e para as mulheres. Isso, aos olhos do Ian Neves, é o que ele também defende hoje em dia, então seria progressista, então não é inteiramente conservador. Reacionário. O fascismo é chauvinista. O que é chauvinismo? Chauvinismo é um nacionalismo irracional, apaixonado e que tem uma rejeição sistemática por tudo que é estrangeiro. De novo, ele fala isso porque ele ignora a historicidade do fenômeno, porque o fascismo histórico de Mussolini não era irracional. Eles sabiam porque eles eram nacionalistas, eles tinham ideias que fundamentavam o seu nacionalismo, como o idealismo filosófico de Giovanni Gentili e o nacionalismo de Alfredo Rocco. Não era irracional a ponto de ignorar tudo, uma xenofobia extrema e absoluta. Não, isso não acontecia assim. Eles adoravam seu país, eles eram nacionalistas, certo, claro. Eles viam a nação italiana como uma nação especial na história devido a tudo que ela fez, né, como a República Romana, o Império Romano, o catolicismo e tal. Sim, mas eles não eram irracionais a ponto de odiarem e ignorarem tudo o que acontecia fora da Itália, em cultural e tecnologia. Não, é claro que não. Isso é uma caricatura. Uma caricatura que ele precisa fazer para justificar essa definição frouxa, né? O fascismo é invariavelmente um movimento de defesa do capitalismo. Isso são coisas que o fascismo é invariavelmente defesa do capitalismo. De novo, é um viés comunista, porque tudo que for contra ele e a revolução é a favor do capitalismo, porque mantém o sistema. Para um comunista, ele e os comunistas são os únicos que vão acabar com o sistema. Logo, se você os impedir em alguma medida, você é automaticamente a favor da manutenção do sistema em alguma medida. Logo, você é automaticamente defensor do capitalismo. É aquela visão binária, simplista e infantil do mundo, né? Mas, na verdade, o fascismo ele não foi pró-capitalista, né? Ele se desenvolveu numa ideologia fortemente anticapitalista, corporativista, certo? Baseada no sindicalismo, que sempre foi anticapitalista. Mas um comunista nunca vai conseguir perceber isso, porque ele normalmente ele ignora a historicidade do fenômeno para poder justificar a sua visão limitada de mundo e para justificar a sua luta revolucionária aqui na modernidade. sempre. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Todas as outras características dos fascismos que a gente tem no mundo emanam dessas características, tá? Como o fascismo é um fenômeno político-ideológico, de massas, conservador, chauvinista e de defesa do capitalismo, ele se adapta às massas locais, se adapta ao conservadorismo local, se adapta ao chauvinismo local, se adapta ao capitalismo local. Olha só, ele acabou de admitir o que ele quer fazer com essa definição. Ele pega esses elementos que não são elementos essencialmente, né, característicos do fascismo, porque ele não lida, porque nenhum desses elementos você encontra na doutrina do fascismo, por exemplo, mas ele pega esses elementos, alguns imaginários, alguns parcialmente verdades, e fala que isso é o fascismo genérico que pode ser aplicado universalmente, justamente porque são elementos que justificam o antagonismo do movimento comunista com esse fascismo. Logo, ele pode aplicar essa definição em qualquer momento histórico, né,
dizendo que os seus inimigos são fascistas, porque, olha, é assim, se adaptou assim ao chauvinismo, né? Minha definição de chauvinismo, se adaptou sim ao reacionarismo, minha definição de reacionário, né? E assim ele vai, né, ampliando a confusão desnecessária com esse termo fascismo, aplicando-o a todos os seus inimigos em cada momento histórico para justificar a luta revolucionária, né? É por isso que ele tem que ignorar a historicidade e aplicar essas características, umas falsas, outras parciais, para os seus fins ideológicos e não científico-históricos. Então, as diferenças entre movimentos fascistas que vocês vão observar estão na maneira como o fascismo se adapta à realidade local, mas sempre tendo em vista essas características basilares. Aí que tá. Se um movimento fascista ele se adapta a certas realidades diferentes, existe a possibilidade de que essa adaptação ela altere tanto o caráter dessas características do fascismo a ponto de rendê-lo não mais um fascismo, certo? Mas, na verdade, para o Ian Neves isso não é possível, porque ele sempre vai ter essas características essenciais para a visão comunista dele de mundo, né? Independente se essas características e suas adaptações não tem nada a ver com o fenômeno histórico como ele realmente foi no passado. É tudo para justificar a luta revolucionária e a visão de mundo comunista. Um historiador faz isso ignorando a historicidade do fenômeno. Beleza? Então é por isso. É por isso que tenham cuidado. Um historiador é uma coisa. Um historiador comunista é outra coisa. Um historiador comunista, como o Ian Neves, ignora a historicidade do fenômeno para poder avançar essa luta revolucionária. Ele é, antes de tudo, um comunista antes de um historiador, tá? Isso, que alguns elementos que aparecem no integralismo podem não aparecer em outros fenômenos fascistas, inclusive não aparecem. Então, antes de tudo, antes da gente entrar no cerne da questão, tem uma coisa que é muito raramente falada a respeito do integralismo e que precisa ser falado. A gente viu que o integralismo tinha uma apologia aberta ao fascismo italiano na década de 30. Aberta. Tinha uma apologia no sentido de estética, de signos, de símbolos, de marcha, né? Em algum sentido limitado, um corporativismo, mas era muito mais influenciado em alguma medida pelo positivismo aqui do Brasil, né? Não exatamente um corporativismo da tradição sindicalista italiana. Não tinha um idealismo filosófico como caracteristicamente do idealismo filosófico de Giovanni Gentili. O nacionalismo não era o nacionalismo orgânico da nação proletária, digamos assim. Era um nacionalismo voltado para as necessidades brasileiras. Então, todas essas características dificilmente colocam o integralismo como um movimento fascista. Ele é um movimento, digamos assim, na mesma árvore tipológica, perto do fascismo, mas não exatamente fascista, né? Por causa que existem características que não se coadunam. Mas e o nazismo? O que os integralistas achavam do nazismo? Ainda bem que vocês perguntaram. Bem, antes de falar, o integralismo ele não foi um movimento com uma única ideologia coesa e compartilhada por todos os integralistas, né? Tinha o Plínio Salgado, que era praticamente o cabeça, né? Era tido como cabeça, figura pública ou intelectual do integralismo, mas havia discussões e diferentes ideias dentro do integralismo em diferentes indivíduos e personalidades do integralismo, né? Não havia um único pensamento integralista que você pode fazer referência e falar aquele é o integralismo, esse aqui é o integralismo de verdade, né? Então todos os integralistas vão pensar isso. Não, isso não aconteceu. Houve uma grande diferenciação dentro do integralismo, né? Gente, lembra do A Ofensiva, principal jornal integralista? A Ofensiva publicava diariamente numa época. E olha só, eles escreveram sobre nazismo. Aí, só pra dar um adendo, daqui pra frente, eu vou só trazer evidências, tá? Eu não vou só falar... Daqui pra frente. Antes ele não trouxe evidência nenhuma, ele acabou de admitir, né? Ele só tá falando... Gente, antes eu só falei meu viés, tá? Eu só falei meu viés sem nenhuma evidência histórica. Daqui pra frente, aí eu vou usar evidência histórica, hein? Falar, o integralismo fazia isso. Eu vou demonstrar que o integralismo fazia isso. Todos os pontos que eu for abordar das características do integralismo, eu vou trazer documentação primária. Vamos ler o jornal A Ofensiva. Salvando a Alemanha da estagnação moral em que jazia,
libertando-a dos perigos que já eram mais do que próximos do comunismo internacionalista. O regime inaugurado pelo chanceler Adolf Hitler atendeu às mais prementes necessidades alemãs, dando-lhes a um só tempo extraordinárias forças, tanto da reação como de construção, para restabelecer a normalidade da vida interna da Alemanha. O nazismo agiu de um modo consagrador, enfrentou corajosamente todos os problemas que se lhe apresentavam, exigindo rápidas soluções. A ofensiva 1935. Duvida de mim? Referência tá aqui. Eu separei outra. A esperança de todo o mundo civilizado dirige-se exclusivamente sobre a Alemanha. Num tenaz e tremendo combate do povo alemão contra o marxismo judaico e com terríveis sacrifícios, foi este ataque da Internacional Comunista repelido. A vitória de Adolf Hitler e de seu movimento significava o fim dessas tentativas de bolchevizar a Alemanha e com ela a Europa Central. O mundo começa a perceber que o ataque mortal do bolchevismo, contra o qual a Alemanha Nacional Socialista é o baluarte mais forte e resistente, se dirige também contra todos os demais povos e nações. A ofensiva anti-Comintern em 1935. Contra o marxismo judaico. Gente, o que os integralistas achavam dos nazistas? Acho que eu consegui provar meu ponto, né? Não, mais ou menos, né? Não eram todos os integralistas. Tinha alguns integralistas antissemitas, né? Mas a maioria era anticomunista, claro. Então eles viam o Adolf Hitler, né, e o nazismo dos anos 30, antes da guerra, alguns deles, né, não eram todos, como realmente esse salvador da Alemanha, porque eles eram anticomunistas. Mas o antissemitismo ele não era algo endêmico de todos os integralistas, né? Como eu falei, haviam diferentes pensamentos integralistas dentro desse movimento integralismo no geral, assim, né? Então, realmente, alguns eram antissemitas, alguns eram a favor de Hitler, outros nem tanto. Mas vamos ver, acho que ele vai especificar melhor os pontos do integralismo. E assim, eu vou perguntar, vocês estão surpresos? Porque eu não tô. Vamos às características do integralismo. E aí sempre lembrem que todas essas características que a gente vai falar emanam das características centrais que a gente delineou lá em cima, tá? Nós levantamos essas características do integralismo: anticomunismo, antiliberalismo, antissemitismo. Supressão das diferenças e da luta. Anticomunismo, sim. Antiliberalismo, sim. Antissemitismo, parcialmente, né? Não eram todos os integralistas. Supressão das diferenças e da luta de classes. Sim, eles eram contra a luta de classes. Eles eram anticomunistas. Luta de classes. Chauvinismo. Chauvinismo, que é aquele nacionalismo ilusório, segundo ele, mas não, eles eram nacionalistas não irracionais, né? Eles tinham nacionalismo, eles amavam o Brasil, mas não eram irracionais, né? O Neves teria que definir o que é irracional nesse sentido, mas eles não eram chauvinistas, não, xenófobos extremos que ignoravam tudo que ia fora, não. Eles eram nacionalistas, ponto. Idealização do passado. Também é uma coisa que não era de todos os integralistas, alguns deles tinham uma certa, né, nostalgia e um reacionarismo, outros eram profundamente modernizadores e modernistas, né, não era uma coisa única de todos os integralistas, né. Culto à personalidade, respeito à hierarquia, fundamentalismo religioso. Esse movimento era muito católico, né, na sua maioria, o que o diferencia também do fascismo italiano, porque o fascismo italiano, nas suas ideias, substância intelectual, não era católico, não era religioso, nesse sentido. Tinham fascistas católicos, mas eles eram na sua religião privada, não eram, digamos assim, uma substância característica da ideologia fascista, da doutrina do fascismo, certo? Tanto que o Vaticano jogou os livros do Giovanni Gentili, que foi o ghostwriter da doutrina do fascismo, no Index Prohibitorium, lá proibiu os livros do Giovanni Gentili como sendo, né, blasfemos, né, tal. Então, era algo do integralismo, mas não do fascismo. Patriarcalismo e controle sexual feminino. Eu acho que sim. Eu acho que porque eles eram, né, mais voltados um pouco para o conservadorismo daquela época, então acho que tinha esse aspecto. Então, novamente, vocês vão encontrar todas essas características em todos os fenômenos fascistas? Não. Não. Mas ainda é fascismo. É algo muito diferente do que aconteceu lá atrás? Mas isso aqui também é fascismo. Mas aí que tá, olha só. Ele esqueceu uma coisa importante. O anticapitalismo.
Muito do integralismo era anticapitalista também, tanto que teve um relevante integralista chamado Gustavo Barroso, que escreveu um livro chamado, como é que era o nome? Brasil, Colônia de Banqueiros, no qual ele atualiza a tese leninista de que o Brasil está sendo explorado pelo capitalismo internacional e pelo capital financeiro. Os integralistas não eram a favor, se viam explorados pelo capital financeiro, que, se eu me lembro bem, era uma das características principais dessa definição de fascismo do Ian Neves. O fascismo não é essa evolução, essa atualização de elementos reacionários, terroristas, chauvinistas do capital financeiro. E como isso se aplica ao integralismo? Se eles eram contra a ideia de capital financeiro e desprezavam o capital financeiro. Mas aí você tem que ignorar essa historicidade, esses elementos históricos, né? Não, é um fenômeno ideológico, político, né? As contradições não importam. Só foque que eles são malvados capitalistas que temos que derrotá-los porque somos comunistas, tá? É isso que o Neves está fazendo. E mais uma coisa, os integralistas, quando ocorre lá em 1945 o fim da era Vargas e tal, da ditadura do Vargas, os integralistas eles meio que se dissipam. Uma parte deles vai para a direita, mas outra parte deles vão para a esquerda. Muitos deles vão acabar no ISEB, que era o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que depois se torna o think tank pensante aqui no Brasil, do nacional desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek. E muitos desses integralistas vão ajudar a desenvolver as ideias da construção de Brasília junto com Oscar Niemeyer, que era um comunista. E quando chega a ditadura de 64, muitos desses integralistas são expulsos do Brasil e têm que ir buscar exílio junto com os comunistas. Então, é uma prova de que o integralismo não era esse pensamento coeso, unificado, que o Ian Neves tentou falar aqui. Não. Tanto que o Miguel Reale, o grande jurista, fala que hoje em dia há muita incompreensão. Ele faleceu faz uns 10 anos, né? Há muita incompreensão sobre o integralismo, porque pessoas assumem que o integralismo é essa coisa unificada, né, nacional, que você pode apontar para Plínio Salgado, por exemplo, e dizer, pronto, o integralismo é isso, quando na verdade ele, Miguel Reale, que era um integralista, falava que o integralismo é muito mais diversificado. Era muito mais diversificado. E a prova de que teve essa ramificação de integralistas por vários setores ideológicos brasileiros no século XX. Alguns deles vindo mais à esquerda e até mesmo se alinhando com comunistas, contra a ditadura de 64, por exemplo. Eu acho que o Ian Neves não deve conhecer essa história do integralismo, né? Ele acha que é tudo uma coisa só, né? Caracteristicamente fascista para a luta anticomunista, para a luta dos comunistas, né? Saibam que todos esses fenômenos emanam da adaptação que o fascismo faz à sua realidade nacional. E, gente, quantas dessas características vocês veem no bolsonarismo? Se fala muito sobre como o Bolsonaro não pode ser fascista porque não tem gesto, não tem hino, não tem símbolo, não tem estética. Não, o Bolsonaro não é fascista porque ele não é um corporativista, ele não apoia sindicalismo, ele não tem uma filosofia idealista, né? É por isso que ele não é fascista. Não é porque ele não tem hino e gesto. Você está vendo só a vestagem, né, a estética, e você não vai na substância, no conteúdo histórico, porque você não quer, né? Você ignora o conteúdo histórico. Falando de conteúdo, quantos desses elementos estão no bolsonarismo? Vários. Então, o antiliberalismo não. Por quê? Lembra que eu falei que o fascismo se adapta à burguesia nacional? O antiliberalismo é a doutrina dominante da burguesia nacional, hoje em dia, que é uma burguesia rentista. É uma burguesia justamente ligada ao capital financeiro internacional. Então, o Bolsonaro tá fazendo as vezes da burguesia, tanto que o Bolsonaro, como era um fascista clássico antes de ser presidente, ele defendia o quê? Nacionalização da indústria, não defendia? Nacionalizar indústrias é coisa de fascista clássico, Ian Neves, e você não defende isso? Você não é contra privatizações? Você não quer que as empresas sejam nacionalizadas em mãos do Estado? Então essa é uma característica que você também tem em comum com os fascistas clássicos? Não é difícil achar áudio do Bolsonaro falando sobre nacionalização, sobre Estado. Ou tô mentindo pra vocês? Não, é verdade. O Bolsonaro deu um cavalo de pau porque ele precisou se adaptar às demandas da burguesia nacional para ser presidente da República.
eu sempre achei estranho, eu vou concordar parcialmente com o Ian Neves aqui, eu sempre achei estranho essa virada do Bolsonaro, eu nunca achei que ele realmente fosse, que ele havia se tornado um liberal, tá? Sempre achei isso foi não sei, uma virada eleitoral, não que tenha a ver com burguesia, tá? Porque ele é comunista, ele tem que associar tudo com burguesia, né? Não, isso é falso. Mas porque o Bolsonaro, eu acho que ele viu que daria muito mais dividendos eleitorais, apelar para o crescente movimento antipetista de cunho mais ou menos liberal, né, dos anos 2013 a 2016, 2018, né? Eu nunca também acreditei que o Bolsonaro tenha se convertido, digamos assim, ao liberalismo totalmente, né? Então, concordo com esse ceticismo aí do Ian Neves. E aí, gente, hoje em dia os integralistas, agora com o fim do PRONA, que era o principal partido que eles se identificavam, os integralistas estão em dois partidos, principalmente. O PTB, do Roberto Jefferson, e o PRTB, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E, gente, nós temos integralistas declarados no gabinete da Damares Alves. Sim, como você tinha integralistas também dividindo alas com a esquerda antes de 64 e depois de 64. Né, o pessoal do ICEB, que depois vai ajudar a construção de Brasília, nacional desenvolvimentismo, né, ideias que você defende, Ian Neves. Depois vão fugir para o exílio, perseguidos pela ditadura de 64, junto com os comunistas. E alguns vão se aliar a alas mais direitistas. Você está só escolhendo cherry picking os integralistas que você quer colocar para justificar a sua definição. Declarados. Então é isso, gente. Em resumo, quando nós formos discutir fenômenos fascistas, nós temos que nos apegar ao conteúdo fascista. É o que tu não fez, no caso, né? Você não pegou nem mesmo a doutrina do fascismo, ou se você quer aplicar o fascismo por nacionalsocialismo, você nem pegou nenhum Mein Kampf do Adolf Hitler e aplicou suas categorias a esses textos. Na verdade, é uma dica, Neves, uma dica de conteúdo para você. Pegue a doutrina do fascismo, que tem traduzido em português para facilitar. Pegue a doutrina do fascismo e aponte. Leia o texto na live, no seu canal, com o seu público, e aponte os elementos ali. Esse elemento aqui, ó, é esse elemento aqui que potencializa a característica terrorista do capital financeiro, ó. E defina capital financeiro, né, antes. Ó, essa aqui é uma característica terrorista do capital financeiro, ó. Pegue os textos da doutrina do fascismo e faça isso se você quer trazer o conteúdo do fascismo. Mas aí você vai ter que fazer o papel de um verdadeiro historiador e olhar para as características históricas do fenômeno para poder justificar a transposição do termo fascismo, como todo intelectual competente faz. Então vamos ver se você vai fazer isso algum dia, né? Isso seria interessante. Eu até faria um react, e se você fizer um trabalho bem feito, eu te comendaria. Porque identificar esse conteúdo é fundamental para a gente conseguir combater o fascismo. O fascismo é um fenômeno político-ideológico que precisa ser suprimido, combatido, execrado, eliminado. Os fascistas têm que ter medo de ser fascistas. Concordo plenamente. Mas, dado o que eu vi você fazendo aqui, isso não vai acontecer. Para você que se diz antifascista, você tem uma ideia muito vaga e muito mal feita, enviesada do que é fascismo. Seja um historiador e vai estudar o status questiones da historiografia fascista, né? Faça isso, Ian Neves, por favor. Só que a gente nunca vai conseguir fazer isso se a gente não souber delinear, delimitar, se a gente não souber identificar o que é um fenômeno fascista. Acho que, dado o que eu vi aqui, o Ian Neves não vai continuar sabendo o que é um fenômeno fascista, então, né, gente? Mas é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, tá? De novo, ele é um comunista antes de um historiador, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.